Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 10 de agosto, Crescendo em Cristo. É o título da nossa lição. Como eu sempre digo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos juntos, como disse aqui a lição, Crescendo em Cristo. Que perigo? É uma pergunta para mim e para você. Que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? Efésios, isso aqui é muito importante, Efésios 4, versículo 14. Não sei se você sabia, mas a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. Pessoas que um dia frequentaram a igreja, que hoje não frequentam mais. Talvez por duas razões. Talvez por falha da igreja, falha dos líderes, e segundo, por falta de raiz espiritual, falta de maturidade espiritual, falta de entender a soberania de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Primeiro, falha nossa. Quando eu digo falha nossa, falha da igreja, dos líderes. E segundo, falta de maturidade espiritual, falta de raiz espiritual. O que é raiz espiritual? Falta do estudo da palavra, falta do conhecimento de Cristo, de intimidade com Cristo, ter o coração aberto. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos deixar a lição falar. Vamos deixar a Bíblia falar. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você dessa maturidade que eu e você precisamos ter e a nossa igreja precisa ter, para a gente não ficar como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Existem pessoas que não têm raiz espiritual, é levado por todo o vento de doutrina. Quando dizem que tem um profeta da hora e um profeta do momento, ele está lá. Aí quando fala que o outro, o bispo ou não sei que pessoa está lá pregando, ele está lá, porque ele está em busca de revelação, ele está em busca do sobrenatural. E é até interessante, é até bonito, né? A gente procurar o sobrenatural, a gente procurar a revelação divina, mas a revelação divina tá mais perto do que você pensa. A revelação divina está aqui, ó. Deus se revela na Bíblia, Deus se revela na natureza, Deus se revela para você através de um sonho. Sim, Deus tem profetas, Deus tem os seus profetas, Deus tem sim o povo de Deus, o povo do Senhor. Mas Deus, a maior revelação que Deus deu para você está aqui na Bíblia. E por falta da nossa não só a leitura, mas do estudo profundo da palavra de Deus, de intimidade, de comunhão com Cristo, a gente pode ser arrastado por vários ventos de doutrinas que não são bíblicos. E talvez hoje eu estou falando para uma pessoa que está agarrada em alguma tradição, em algum vento de doutrina que não seja verdade. Com todo carinho, com todo respeito, vamos voltar para a Bíblia, vamos deixar o assim diz o Senhor. Outra pergunta que a gente tem que entender: de que modo uma igreja saudável funciona? Como um corpo saudável.
Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Como é que funciona esse corpo, né? Essa igreja saudável. Mas seguindo o quê? Que como a igreja saudável é? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, um corpo saudável, um corpo ajustado, mas no verso 15 diz: mas seguindo a verdade, o que? Em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, se eu e você deixar Cristo liderar, o nosso corpo, que é a igreja, vai ser saudável. Mas se a gente colocar a nossa vontade, esse corpo vai estar desajustado, vai estar fora de sintonia. E então vem o que o apóstolo Paulo disse: meninos agitados, arrastados por ventos de doutrinas. Se a gente não tiver essa raiz espiritual, se a gente não tiver a comunhão, o estudo da palavra, a oração, a gente pode ser sim arrastado pelos ventos de doutrinas. Tem uma reflexão aqui que eu quero deixar, que está na lição. Quais são alguns dos ventos de doutrina que sopram dentro da nossa igreja hoje? E como podemos permanecer firme contra eles? Essa pergunta eu vou deixar para você responder aí na sua classe. Quais são alguns dos ventos de doutrinas que sopram dentro da nossa igreja hoje? E como podemos permanecer firme contra esses ventos de doutrinas que arrastam o povo para fora, a igreja dos desigrejados, que é a igreja que mais cresce? Pessoas que nunca mais colocaram o pé numa igreja porque estão magoadas, estão feridas, estão tristes com alguma situação. Como resolver isso? Eu vou deixar essa pergunta para você, e se você quer ter essa resposta aqui, entra no nosso canal no YouTube, tem um sermão que eu falo sobre isso. Um sermão, como Deus pode trabalhar no seu coração, como Deus pode limpar toda mágoa, toda angústia, toda tristeza. E eu quero dizer para você que Cristo, Ele ama você também. Ele quer que você faça parte do corpo de Cristo, que você seja um cooperador. Não é só para pastores, para ancião, para presbíteros, para diáconos, não é para doutores, mestres, não. A gente aqui, tá junto. Lembra da história do começo, né, na lição de sábado, da história da barriga e do pé, onde o pé achava que era mais importante do que a barriga, e a barriga também falou para o pé: se eu se eu não se alimentar e não for para o meu estômago, como é que você vai andar? Então a gente é um corpo, tem que estar ajustado, e esse corpo saudável é tendo humildade, mansidão, domínio próprio, são o dom do Espírito Santo. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos juntos fazer uma breve oração para que esse corpo de Cristo se ajuste. Querido e bondoso Deus, nos ajude para nos manter como uma igreja saudável, Pai. Temos erros, temos falhas, só o Senhor, Pai, é perfeito e santo. Nos ajude, Pai, a ter raiz espiritual, nos ajude a compreender o plano da salvação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe.